Senhor, então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, esse é o texto que nós vamos ver. Esse texto é o áureo das Escrituras. E, às vezes, eu me pergunto, qual é o objetivo do alvo desse amor tão grande e maravilhoso? Qual é o objetivo desse amor tão grande e maravilhoso de Deus para nós? Muitas vezes fico sem me conseguir compreender, mas esse objetivo é para que você, para que nós, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aqui tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, não precisa responder agora, mas na sua mente, faça essa pergunta. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Na verdade, muitos pregam que existe uma vida após morte. Muitos pregam na reencarnação. Nós não acreditamos nisso. Nós somos cristãos, evangélicos, independente da religião. Nós entendemos que não há uma reencarnação nesta vida. Não há mais. A palavra do Senhor diz que após a morte segue-se o juízo. E aí nós precisamos entender que a vida eterna é conhecer intimamente a Deus. Conhecer intimamente a Deus. João capítulo 17, os versos 1 a 3, João 17, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 17, de 1 a 3. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele, como Pai, enviou. Então, a palavra conhecer aqui nesse contexto, na palavra original, que está no grego, era equivalente à palavra original que está no hebraico, em Gênesis capítulo 4, quando conheceu Adão e Eva. Ela fala de intimidade, mas não é uma intimidade sexual, é uma intimidade que gera vida. Por quê? A intimidade que gera vida é a intimidade que nós precisamos ter com Cristo. O conhecimento de Deus é a vida eterna. E aí, então, amados, nós podemos ver que justamente nesse verso 3 diz: a vida eterna é essa, que tenham intimidade contigo, porque és o único Deus e verdadeiro. Mas também a Jesus Cristo, a quem você enviou, a quem o Senhor enviou. Nós precisamos entender, amados, eu estou fazendo aqui uma introdução para que a gente possa entender o propósito de Deus em seu amor perfeito, infinito e grandioso. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 7. 1 João 4, 7, vai dizer assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. É importante que a gente entenda, todo o que conhece a Deus tem a vida eterna. Nós não podemos dizer que conhecemos a Deus se não tivermos experimentado o primeiro amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus se manifestou a todos aqueles que creram. Sabe o que é crer? Está ligado, muito interligado com fé. E quando eu falo aqui em crer, em ter fé, novamente eu repito, como tenho dito sempre nesse púlpito, o que salva a nossa vida não é uma religião, não é a religião evangélica, não é a doutrina batista, não é a religião católica. Não, o que nos salva é a nossa fé em Cristo Jesus. O que nos salva é crer.
O que diz o texto que nós lemos, João 3,16? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é que é importante na nossa vida. E aí, eu quero finalizar essa introdução da nossa mensagem de hoje com uma pergunta. O que é o amor para você? Muitos de nós mistificamos o que é o amor. Não entendemos o que verdadeiramente é o amor, mas nesta manhã eu quero desmistificar e entender o que verdadeiramente é o amor. Primeiro precisamos entender que amor não é um sentimento. Não é um sentimento. Você não acorda pela manhã e diz, acordei com a vontade de amar. Não, amor não é um sentimento. Amor também não é um estado de ânimo. Não. Muitos de nós tratamos o amor como um sentimento. E quem é guiado por sentimentos é sentimentalista. E não é. Não estou aqui dizendo que não devemos ter sentimentos. Somos humanos, carne e osso, sentimos, é verdade. Mas não devemos ser guiados por sentimentos. E aí então existe uma diferença entre sentimento e amor. E é esse primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesta manhã. Amor é uma decisão. Amor é decisão. E qual é essa diferença? Sentimento, na maioria das vezes, ele é expressado através de palavras. Não é? Como as mulheres gostam de que os maridos falem, eu te amo. Igualmente as mulheres. Ou os pais, né? Falam muito para os filhos, te amo. Como os filhos gostam de ouvir isso. Por exemplo, eu sou cobrado sempre, né? Nunca mais você me disse que me amava, que eu era sua princesa. Porque muitas vezes a gente vai esquecendo. Mas sabe por quê? Porque amor muitas vezes é expressado mais com atitudes de que com palavras. Tenha certeza, minha princesa, olhe para mim. Que cada vez que eu saio para trabalhar, é porque eu amo você. Tenha certeza que cada vez que seu marido, sua mulher ou alguém, ele sai para trabalhar, para buscar o seu ganha-pão, ele está demonstrando com sua atitude que ele ama você. É por isso que nós vemos que Jesus, ele nunca, se você olhar a palavra de cabo a rabo no popular português do Brasil, não vai encontrar nenhum texto que diga Jesus diz assim, Pedrinho, eu te amo. Joãozinho, olha, hashtag, eu te amo. Não existe isso. Por quê? Porque Jesus, ele demonstrou o seu amor na cruz do Calvário. Ele entregou sua vida. Ele entregou sua vida. Falávamos isso no dia em que estávamos no velório de Excel. Excel, ele entregou sua vida pela sua família. Estava trabalhando pela sua família. Isso era amor. Era amor. Nós precisamos compreender. E aí então, amados, muitas vezes a palavra amor no contexto bíblico é uma palavra em sentido médio. O que quer dizer isso? Ela precisa de uma ação para se completar. Ela precisa de uma ação para se completar. Veja bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho. O amor, quando nós vemos no contexto bíblico, ele precisa de uma ação, de atitude. Ele entregou seu Filho. E aí então, nós precisamos entender que amor é uma decisão. Amor é decisão. Tem dias que eu acordo e não quero amar. Mas quando eu me lembro
que eu fiz uma aliança, primeiro com Deus e depois com minha mulher, eu digo, Senhor, eu estou decidindo, mesmo não querendo, mas eu vou matar o meu eu para decidir amar a minha esposa. Isso que é decisão. Um segundo ponto, o amor também é obediência. Obediência. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está... Obediência. Como é forte. Ama teu inimigo. Ama aquele que vos maldize. Abençoe aquele que maldize você. Fazei o bem àquele que os odeiam. Orai pelos que vos maltratam. Quantas vezes, no dia a dia, no trabalho, você já foi maltratado por alguém? Qual é a sua atitude? Pagar com a mesma moeda? Não. Ore. Ore. Alguém que lhe lançou uma maldição? Abençoe. Alguém que o maltratou? Você precisa estar orando por essa pessoa. É interessante porque amor é obedecer. Eu não sinto, como ser humano, amar o inimigo, orar por aquele que me maltrata. Mas se eu obedeço a palavra, se eu sou um filho de Deus, eu preciso obedecer, amar, orar e abençoar. É duro, é forte, mas precisamos entender isso. Aquela pessoa que persegue você no trabalho, na escola, na vizinhança, ela precisa de amor, precisa de oração. Muitas vezes a gente se queixa, porque não consegui conquistar isto ou aquilo, porque não consegui ter essa bênção. Olha, deixa eu dizer uma coisa nesta manhã. A nossa vitória, ela não vai chegar quando a gente sentir, eita, estou sentindo que vai chegar. Não, a nossa vitória, ela chegará quando nós obedecermos a palavra de Deus. Se a gente obedecer a palavra e fizermos o que Deus manda, sentindo ou não sentindo, nós receberemos nossa vitória. Portanto, é melhor obedecer. Obedeça. O que diz Filipenses capítulo 2, verso 13? Filipenses 2, 13. Porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Olha, é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Vamos fazer um experimento rapidinho. Levante sua mão esquerda, querer. Diga querer. A sua direita, efetuar ou realizar. Olhe, não basta apenas querer. Precisamos fazer. Porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. O querer, mas o realizar. Muitas pessoas apenas ficam no querer. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero isso. Mas não realizam. Por quê? Certa vez, eu pregando sobre a obra do Espírito, porque há poder, sim, e o poder se manifesta ainda assim no nosso meio, nesses dias. Só que a gente não precisa, ou não tem apenas que buscar a manifestação do Espírito, porque a manifestação do Espírito, ela vem através do conhecimento da palavra. É como um avião de duas asas. Quando há só uma asa, ele não decola, ele não levanta.
Precisamos das duas asas para decolar. E é dessa maneira nós precisamos tanto o querer, mas também o realizar. Quantos sonhos, quantos projetos que se viram perdidos porque você apenas ficou no querer. Ah, porque eu quero. Entenda, Deus é que opera em vós. O querer como efetuar segundo a sua vontade, mas você precisa ter uma posição, uma decisão. Amar, então, é perdoar. Amar é aceitar. Amar é cuidar. Amar é sustentar. Amar é abraçar. Amar é carregar no braço quando é necessário. É ter paciência. É sofrer junto. É se alegrar junto. Isso é amor. Nós estivemos e estamos participando desse momento na vida de Thaís, porque nós estamos obedecendo o mandamento de amar, de cuidar, de abraçar, de sustentar. Amar, então, é obedecer a palavra de Deus. Se não entendermos que amor precisa de ação para ser completo, nós não vamos entender que realmente precisamos de uma ação para que o amor seja evidenciado. Porque quando eu amo, eu perdoo. Porque quando eu amo, eu cuido. Porque quando eu amo, eu tenho paciência. Porque quando eu amo, eu sustento. Porque quando eu amo, eu abraço. Porque quando eu amo, eu estou aí junto para sofrer ou para me alegrar com essas pessoas. Terceiro e último ponto, amor não é algo. Amor é alguém. Isso aqui é o mais forte. É mais forte. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, verso 8. João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Gostaria de terminar essa breve reflexão compartilhando uma revelação que eu recebi há algum tempo atrás e que tem servido para mim tremendamente. Nós vivemos hoje, vimos hoje, que amor ele não é um sentimento, é uma decisão. Mas também que amor é obediência. E que a palavra de Deus nos diz que se não entendermos isso, de nada valerá saber que tenho que decidir, obedecer e amar. E a revelação bíblica é essa em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse texto é um dos textos mais fortes e profundos que o apóstolo Paulo ele vai expressar o amor que devemos ter. E diz assim então, capítulo 13, versos de 1 Coríntios, a partir do verso 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal.
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Qual foi a revelação que eu tive através da palavra desse texto? Quem é o amor? Deus. Deus é amor. Vamos ler de novo esse texto. Agora você vai trocar a palavra amor por Deus. E juntos vamos ler. Olha como é. Novamente do verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse Deus, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse Deus, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse Deus, nada disso me aproveitaria. Deus é sofredor, é benigno, Deus não é invejoso, Deus não trata com leviandade, Ele não se ensoberbece, não se importa com indecência, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Deus. Estes três, mas o maior destes é Deus. É isso. Deus é amor. Ele está aqui nesta manhã. Ele está de braços abertos. Muitas vezes a gente não entende, não compreende. Primeiro, amor é uma decisão. Segundo, amor é obediência. Terceiro, amor, ele precisa ser expressado através de atitudes. O amor, ele é Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós cremos no amanhã. É por isso que nós podemos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por essa razão, por esse motivo, nós cremos e temos plena certeza de que Deus, Ele está aqui, de que o céu está com Ele, de que Ele já está desfrutando, e que um dia, independente de religião, independente se você é católico, se você é evangélico, mas se você crer, se você obedecer, você estará também com o seu nome escrito no livro da vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. A única coisa que eu entendo e quero que você possa compreender também, é meu desejo, é que você possa compreender que nada do que nós possamos fazer aqui nesta terra vai conseguir nos dar o privilégio de sermos chamados os filhos. João capítulo 1, verso 12 diz assim, olhe, a todos quanto o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Há uma grande diferença, amados, entre sermos criação de Deus e filhos de Deus. O filho, ele pode correr para o pai nas horas difíceis. Você que é pai sabe, você que é filho também sabe, quando você tinha alguma situação difícil e corria para o seu pai, para a sua mãe, a mãe estava ali para cuidar, o pai para resolver. Deus é o nosso Pai. E Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos para nos abraçar. Ele está de braços abertos para nos proteger. Ele quer que você e eu possamos verdadeiramente viver essa vida abundante, essa vida eterna. E qual é a vida eterna? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor. E clamar por cada um dos teus filhos, por cada vida que está aqui, por cada família representada. Tu conheces, Senhor, cada coração, Tu sabes, Tu sondas nossas vidas, nossos corações. A Tua palavra diz que o Senhor sonda a tal maneira que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já sabe nossos pensamentos. Mas, Pai, nesta manhã nós queremos nos derramar na Tua presença. Reconhecer a nossa miserabilidade. Reconhecer a nossa pequenez. Realmente, Senhor, não somos dignos. Mas a Tua graça nos alcançou. O Teu amor nos atingiu. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós temos livre acesso ao Pai. Graças te damos. Talvez você aqui chegou nesta manhã com o coração pesado, com pensamentos difíceis. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus poderoso, que Ele é capaz de mudar a história. Ele é capaz de fazer com que você possa enxergar a vida de outra maneira. Basta apenas uma decisão. Basta apenas um passo. Se você chegou aqui e ainda não teve esse encontro real com aquele que é o amor por excelência, o amor perfeito, quero convidar você para que juntos possamos orar. Você não precisa ser adepto a uma religião para ser salvo. Você precisa compreender a verdade e saber que essa verdade também é o caminho e a vida, que é Jesus Cristo. Então
estão no lugar que você está, levante sua mão que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você quer dizer: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Glória a Deus. Vou orar por você nesta manhã. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar para orar por você. Você que levantou sua mão. Porque hoje é dia de salvação. Porque hoje é dia de libertação. Senhor, eu quero clamar, Pai, por essas vidas que estão aqui. Elas estão dizendo: Pai, ouvi a Tua voz. Ouvi a Tua voz. Pai, eu peço que o Senhor escreva no livro da vida esses nomes, para que jamais sejam apagados. Que o Senhor possa estar restaurando a sorte, a vida dos teus filhos. Pai, traz a verdadeira filiação agora. Que onde havia dúvidas, hoje cesse toda dúvida. E que eles possam compreender que Tu és o autor e o consumador da nossa fé, da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que os Teus filhos estão sendo bem-vindos à família de Deus. Passa o Teu sangue sobre eles, Pai, para purificar de toda injustiça, de todo pecado, de tudo aquilo que condenava, porque agora, Pai, nós podemos declarar, assim como Paulo declarou em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, agora nós declaramos salvação, libertação, restauração, cura na vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Se alguém pode vir abraçar, alguém que está perto, abrace seus irmãos que estão aí do lado, e dê as boas-vindas à família de Deus, porque hoje há salvação nesta casa, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.